O que melhora muito a escrita, pessoas, é uma dica que eu já falei, mas eu vou repetir, é uma dica um tanto quanto óbvia, mas lamento, as pessoas não costumam segui-la, que é ler alto o que você escreveu. Vale para todo tipo de texto, até mesmo um contrato de engenharia, de construção de casa, tá? Por quê? Quando você lê alto, você a mensagem entra por uma outra entrada no cérebro, né? Vocês sabem, o ouvido tem um centro de entendimento diferente do olho. Então você, inclusive, percebe se a história está fazendo sentido. Às vezes você está tão imerso na história ou no que você escreveu, né, que ler alto vai até parecer um texto um pouco diferente, não o seu próprio. E você pode perceber se está funcionando, se está claro e se está elegante, gente. Ao ler alto, aquelas cacofonias, né? Cacá, totô, tatá, repetições, frases muito longas, frases desengonçadas, mas também ainda, talvez, e uns conectivos confusos, eles ficam evidentes quando você lê alto. Pode ser texto de não ficção, pode ser texto de ficção. Ler alto tem ainda ajuda muito para quem está escrevendo ficção nos diálogos. Porque ao ler, você vai perceber se você deu voz característica aos seus personagens. Né? Porque se você sentir até vontade de mudar um pouco a voz conforme você for mudando as falas, está funcionando. Se for tudo igual, você sabe, não está funcionando. Ou seja, ler alto é um jeito de você revisar seu texto antes de pagar qualquer coisa, mostrar para seja quem for, muito eficiente. Eu conheço muitos escritores que fazem isso. Uma escritora que eu conheço de longa data, que chama Fátima Mesquita, que já publicou, sei lá, uns 30 livros, escreve super bem, uma mineira assim, que tem uma prosa saborosíssima. Ela sempre me disse que ela escrevia e lia. Você pode tanto ler na tela como ler impresso. Se você lê impresso e você sentir, putz, essa frase aqui tá ruim, você já pode passar um amarelinho em cima para saber que depois você tem que voltar e consertar aquilo lá, porque não está funcionando. Dói no ouvido, né? Quando você está lendo uma coisa esquisita, até Né? engasga para ler, né? Exato. Se você não está conseguindo, né, a porta atravessada, você está assim, né, não sai direito, você já sabe, opa, não está funcionando. Né? Gente, ler alto é excelente para as frases meio desconectadas, meio esquisitas, que não tão bem amarradas, tá? Então, é um jeito muito eficaz, muito bom, muito econômico de você dar mais elegância ao seu texto, mais clareza. Olha, o Bruno Rocha está dizendo, eu leio alto qualquer livro, não somente os meus. Muito bom, sim. A segunda dica que eu dou é uma dica mais ninja, que é, se você estiver fazendo escolhas, pense em escrever em um gênero literário que esteja fazendo sucesso. Também parece besta, parece óbvio, mas, né, não custa dar, porque eu vejo tanta gente com dúvidas existenciais. Eu faço um romance assim, um romance assado, escrevo sobre isso, sobre aquilo, e não observa quais gêneros as pessoas estão preferindo ler no momento. Não, assim, não ou de hoje para amanhã, mas de modo geral, né, uma tendência, uma busca por determinados gêneros. Vou dar só um exemplo rápido, não é exclusivo, né? Quer dizer, não é completo, mas um exemplo de gênero literário que faz sucesso é gênero de romance leve, por exemplo. Hot faz sucesso, mas leve também faz sucesso. Com bastante fofoquinha, com bastante amigas, com bastante vai e vem,
com coisinhas acontecendo, assim, não mortais, sem assassinatos, mas historinhas em que tenham várias coisas acontecendo com pessoas interessantes, mas, digamos, leitura leve, né? Leitura que não dá nó na cabeça. Esse é um tipo de gênero que, em especial agora que as pessoas estão meio preocupadas, assim, a economia está meio caótica, tem pandemia, não tem pandemia, acabou, não acabou, sei lá, tá tudo meio esquisito, é o que se chama a literatura escapista. Literatura escapista, gente, faz um mega sucesso em épocas de crise. E eu vejo poucas pessoas praticando. Eu vejo muita gente se preocupando em fazer isso, aquilo, ou querendo ter grandes ideias, às vezes olhar para um gênero que esteja fazendo sucesso. Claro, não estou dizendo para você escrever nada que não combine com você. Nunca. Minto. Mas, dentro das suas opções, você escolher um gênero que esteja fazendo sucesso, você pode fazer isso ou aquilo outro. Então, escolha um que faça sucesso. O que você acha disso, Cid? O Teller está falando aqui, se o escritor escrever algo do momento, não corre o risco de, na hora de publicar, o assunto já não estar em alta? Veja, querido, eu não falei em tema, hein? Aliás, é bom olhar os temas também, mas eu falei em gênero literário. Né? Gênero literário é aquele tipo de livro, não o tema. Então, como assim? Romance policial é um gênero literário. De mistério é um outro gênero. De fantasia, ainda outro. Românticos, hot, ainda outro. Então, o que eu estou dizendo? Alguns gêneros, eles atraem muito a atenção das pessoas. Eu acho que romance de entretenimento leve, com fofoquinha, com amigas, com muita movimentação, coisinhas acontecendo, mas não coisas assim mortais, dramáticas, tá? Eu acho que vai haver interesse por esse tipo de literatura por um bom tempo, porque ele é um bom antídoto para os tempos que a gente está vivendo. De modo geral, esse tipo de literatura sempre tem saída, tá? Mas agora eu diria ainda mais. Claro, tem o oposto, tá? Os livros de terror também estão fazendo sucesso. Terror bem terrível, assim. Quer dizer, as pessoas buscam as duas coisas, né? Elas buscam, numa situação tensa, ou ler uma história mais tensa ainda, mais apavorante, mais né, aterrorizante, inclusive depois ter o alívio de saber que aquilo lá é uma história, não é a realidade, né? Ou então ler obras escapistas. As duas coisas estão acontecendo muito no momento. Então, esses são os dois tipos de literatura que estão andando muito bem. O que eu recomendo? Não esse especificamente, mas vocês deem uma olhada em volta, crianças. Deem uma olhada em volta na hora que vocês estiverem decidindo o que escrever. Porque às vezes você pensa em fazer, eu já escrevi uma história de fantasia, vou escrever outra. Às vezes você tem na sua criatividade o potencial de escrever, sei lá, uma aventura de sobrevivência. Né? E se isso estiver fazendo sucesso, por exemplo, de repente a sua mesma criatividade, em vez de você ir para aquele lado que você já fez, você pode ir para um outro lado. Pode haver chance de sucesso. Só não estou dizendo para fazer, eu estou dizendo considerar fazer. Tá? A terceira dica é para escapar um pouco dos seus próprios vícios, que é para ler uma obra num gênero literário que você nunca leu. Porque eu percebo as pessoas, os escritores, especialmente aqueles que já escreveram uma ou escreveram uma obra muito grande, ou estão escrevendo uma série, às vezes caem em alguns vícios. Uma das formas de escapar é lendo, mas aí é lendo algo bem inesperado. A minha recomendação, inclusive, aí é como editora, que você leia um gênero que você nunca leu, que você normalmente não se sentiria atraído para ler, mas que você leia algo que esteja fazendo sucesso naquele gênero, para procurar entender o que talvez esteja fazendo sucesso. Tá? E você acaba trazendo até elementos para sua bagagem. Sua escrita. Exatamente. Exatamente.
Porque, às vezes, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, gente adulta não costuma ler, sei lá, ficção juvenil, né? Mas, às vezes, dentro da ficção juvenil, sei lá, tem um gosto, por exemplo, tem um segmento dos jovens que gostam de uma literatura que pende para o mangá, e gosto de mangá também, e que é um tipo de jeito de tratar as coisas, é um tipo de modo dramático de ver a vida bem diferente, né? É bem característico, tem um quê oriental forte, né? Um quê coreano, um quê japonês, né? Muito forte. E assim, por alguma razão, uma grande parcela de jovens leitores adora isso. Só estou dando um exemplo, tá? Vocês podem ler qualquer gênero que vocês não costumem ler, mas se você vai ler esse gênero, seria interessante você entender o que está acontecendo aí para tantos jovens estarem gostando disso, sabe? Porque se você entender o que está acontecendo, é exatamente o que o Sidney disse, você pode trazer para a sua escrita, seja ela em que gênero for. Seja em que for. E eu não estou dizendo para você imitar, tá, então eu vou ler um mangá e eu vou escrever um mangá. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se você conseguir entender o que lá naquele mangá está encantando tantos jovens, provavelmente é algum elemento que você pode incorporar na sua escrita. Faz sentido, crianças? Mesmo que você não use explicitamente, é uma coisa que você acaba assimilando, né? E depois você pode regurgitar novamente no seu texto, de uma forma... E pode ficar muito interessante. Muito interessante. E se você trouxer de um gênero literário que realmente é distante daquele que você pratica, é muito diferente. E aí eu tô dizendo, vai que você escreve literatura policial, aí você vai ler romance hot, entendeu? Assim, ir para alguma coisa bem distante mesmo do que você costuma. Você escreve, sei lá, ficção histórica, você vai ler ficção científica super tecnológica. Mas assim, vai ler um livro de sucesso, um livro significativo, relevante naquele gênero, não qualquer um, né? Para você procurar entender o que é que tem ali que engancha as pessoas. E aí você traz para sua escrita no seu gênero que você habitualmente gosta de construir as suas obras. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.